Botafogo e Palmeiras também tem polêmica de arbitragem. Também tem. Mas tem, antes de mais nada, a informação de que o Palmeiras está na cola e com 39 pontos em 18 jogos já tem a sua maior pontuação na história dos pontos corridos. Palmeiras visitou o Botafogo no Newton Santos e venceu por 1-0. Rodamos aqui os melhores momentos e falemos desse time que está na cola do Flamengo, que desde que foi eliminado para o Corinthians engatou 3 vitórias seguidas. Ganhou do Ceará de virada, ganhou do Universitário pela Libertadores e agora derrota o Botafogo. Aqui estamos assistindo a um lance que poderia ter mudado a partida. Que defesa do Everton. Que defesaço. O Palmeiras é de uma eficiência brutal, né? Porque, na verdade, não é uma coisa lúdica, divertidíssima de ver, mas é de uma eficiência impressionante, né? Como consegue resolver jogos, como consegue ganhar jogos fora de casa. E como o Abel, às vezes até demora, mas também potencializa jogadores, né? O Felipe Anderson começou a entregar, né? Vitor Roque, Felipe Anderson, você vê que os jogadores estão começando a responder. Flávio Lopes e Vitor Roque. Exatamente. Se acharam, né, juntos, e o Felipe Anderson é um jogador que a gente já esperava, ele já está há 1 ano no clube e a gente já esperava essas atuações dele. E foi realmente assim, o Botafogo ele não fez um jogo ruim, não. Fez. Primeiro tempo, ele teve essa oportunidade que o Everton fez uma grande defesa, teve uma outra oportunidade do Matheus Ponte, que o Matheus Ponte decidiu, tomou a decisão errada, e aí vem essa jogada de dinâmica de terceiro homem, né? O Flávio Lopes acha o Vitor Roque, que para a bola para o Felipe Anderson, que dá o tapa e para mim esse lance aí, para mim é pênalti. Para mim é pênalti esse lance aí. Eu também achei. Vamos rodar de novo. Para mim é pênalti. E o Botafogo, falando dos 3 que foram a campo ontem na parte da frente, eu acho que demoraram a entrar no jogo. Joaquim, Santi Rodrigues e o Botafogo Natan. poupou, né? Poupou, mas são jogadores assim, que foram contratados. O Botafogo gastou uma quantia no Santi. Também fez o esforço pelo Joaquim e pelo Natan. Mas o Santi fez um bom jogo. Você não gostou? Eu achei que ele fez um bom jogo. Eu acho que demora a entrar no jogo. Eu acho que o jogo pede jogadores mais quentes. E o jogador principalmente os 3 da frente, morno no jogo. Estava morno no jogo. Demorando a pegar o Joaquim Correia. E aí teve a oportunidade, faz o gol. Porque é um jogo contra um time que ele não desperdiça a oportunidade. O Palmeiras é muito difícil desperdiçar oportunidades, ser um time que tem 2, 3 chances, ele vai fazer o gol, ele vai te machucar. Ele pode sofrer, sabe sofrer. E aí está, para mim, um dos melhores coisas do trabalho do Abel. Ele muitas das vezes não é um jogo vistoso, não é um jogo que talvez seja tecnicamente hipercompetitivo. Mas é muito competitivo, um time que sabe o que quer dentro da competição, sabe a importância que tem o Campeonato Brasileiro na sua trajetória, por isso que briga até o final, desde quando ele chegou. Então, para mim, o Palmeiras venceu o jogo ontem num jogo totalmente equilibrado de posse de bola e tudo, mas o Palmeiras foi mais eficiente, cara, como é sempre o time do Abel. Olha o desempenho do Palmeiras como visitante, cara, olha que coisa. Impressionante. 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É impressionante. 7 vitórias em 9 jogos como como se sente à visitante. vontade fora de casa. É um assombro. Qual a explicação para isso? É essa efetividade, essa organização, essa competitividade. É importante competir fora de casa. Fora de casa, tive grandes treinadores que eu trabalhei junto, que eles falavam, dentro de casa a gente precisa fazer o nosso dever e fora de casa buscar pontos. O Palmeiras é totalmente diferente. Ele se sente confortável fora de casa. Ele é muito competitivo, ele sabe o quanto que o fora de casa vai te levar à briga pelo título. E é isso que o Palmeiras faz. E por isso são esses números, né? O Palmeiras, como eu falei, não é um time tecnicamente primoroso, vistoso, mas é um time que vai competir, ele vai buscar oportunidades e ele vai ser um time que vai brigar pelo título até o final. E o contraste é que o Botafogo em casa, tá mal. Tá mal, o Botafogo perdeu do Cruzeiro. Mas o Palmeiras é melhor fora do que em casa, né? Então, e o Botafogo como mandante, se hoje a gente pode considerar o Botafogo fora da disputa pelo título no Brasileiro, uma distância já bem considerável, né? A gente pode acreditar isso ao fato de que o time em casa não está conseguindo ganhar os jogos, cara. Assim, perdeu de 2 concorrentes que poderiam ser concorrentes ao título, né? Cruzeiro e Palmeiras. Empatou com o Vitória, que briga lá embaixo. Empatou com o Vitória, que briga lá embaixo. É um time que se modificou, né? Teve, de certa forma, sua espinha dorsal desfeita do último ano para esse ano, né? Perdeu alguns jogadores muito importantes
para a continuação desse trabalho, além de ter perdido o técnico, né? O Botafogo reconstruiu o time durante o Brasileiro. É isso. Trocou o pneu com o carro andando e passou por 3 técnicos praticamente nessa temporada, né? Então, é um time que parece ainda estar buscando o seu futebol ideal, a sua ideia, né, ali de filosofia de jogo. O Ancelotti, no caso, o David Ancelotti, pela primeira vez assumindo um time enquanto técnico, acho que isso pode ser levado em consideração também. E o Botafogo foi misto para essa partida. Acho que isso tem que ser levado em consideração, muito por conta da ineficiência que aconteceu também no jogo da semana passada contra a LDU. Porque o Botafogo viaja para Quito contra uma LDU mais fraca, sim, mas que tem altitude a seu favor. E teve no meio do caminho, né? Venceu apenas por 1-0, poderia ter vencido por mais o jogo aqui do Newton Santos e perdeu algumas oportunidades no primeiro tempo contra o Palmeiras. O Palmeiras foi o único time dos envolvidos em Libertadores que atuou com força máxima. Também foi o único, também foi o único que fez o resultado na ida 4-0. São Paulo botou time reserva contra o Sport, Inter time totalmente reserva com o Flamengo poupou alguns titulares no Beira-Rio e é o líder do Campeonato Brasileiro, ainda assim poupou. Botafogo, time misto, e o Palmeiras com força máxima, porque teve o mérito. Mas pegou um time fraco. Pegou, foi primeiro no grupo, foi primeiro, melhor campanha geral, pegou um segundo colocado, podia ser o Flamengo. Deu sorte no sorteio e fez o que dele se esperava, já se classificou, né? 4-0. Já se classificou. Agora, o Felipe já opinou que, na visão dele, foi pênalti do Giai no Joaquim Correa. E na sua, Bela, e na sua, Lédio Carmona, o lance está na tela. Pra mim, pênalti. Penalidade também. Pênalti. Ele vai muito afoito na bola. Olha, para mim é pênalti. É isso que eu falo de interpretação e de uniformidade da arbitragem. A gente vai ver daqui a pouco eles dando esse pênalti aí. E ontem, num jogo... É pênalti. Cara, não faz muito sentido o VAR não ter chamado, cara. Não faz. Não faz sentido. Carece de uma explicação. É de uma imprudência do Giai. Tá de costa, uma tá marcado. afobação, uma Precisa de uma imprudência. explicação esse lance, cara. Eu também acho. E aí, Nem que seja para dizer, a arbitragem errou. Nós avaliamos aqui, a arbitragem errou. Esse era um lance para chamar, cara. Não, pelo menos explica. A gente entendeu que foi Exato. isso. Assim, a gente pode não... Exato. Essa imagem aí, para mim, a falta é clara. É clara, imprudente e, na minha opinião, é inexplicável a falta que o Giai faz. Ele dá um chute na perna direita. É isso. inexplicável. Gente, essa é uma imagem... é muito pênalti. Eu diria que é uma imagem que fala por si. Eu falei Não que era precisa só nem- pênalti, Não é precisa nem muito ficar pênalti. debatendo, é só mostrar a Eu acho imagem. que, para mim, a dificuldade não é saber se foi pênalti, é entender o que que o o Giai Giai pensou. quis fazer ali, cara. Porque ele tava... Eram 2 jogadores do Palmeiras contra um do Botafogo. Porra, A bola parecia estar exatamente. saindo do controle. Ali, ó. A bola já estava indo pro lado direito. Que Era ele só quis, o Giai chegar Cara, eu acho que sem tanta vontade, assim. A bola já estava fora precisa de ser dada uma controle. explicação. Esse lance foi revisto pelo VAR? Pois é. Ou ele passou batido? Se passou batido, tem que ter uma análise, assim, ó, uma confissão de culpa. Nós erramos, era um lance para análise. Ele foi revisto, o que levou o VAR a não chamar o árbitro para uma revisão? Né? Tem alguma irregularidade na jogada que foi notada, então nem precisou rever, assim... Hoje, com o Brasil inteiro vendo essa imagem, que, insisto, acho que ela nem precisa de debate, ela é autoexplicativa, né? A imagem é muito clara. Inacreditável. Olha lá, a imagem é Pra clara, mim é cara. muito pênalti. Não, é muito pênalti. E é de uma imprudência buscando o nome do tremenda, árbitro. assim. O Giai teve muito mais sorte do que juízo nesse lance. Impressionante. É isso mesmo. Impressionante. O O que eu não achei... passou ali com o Giai? O que aconteceu? Não, eu não sei, ele porque... fez pênalti. Foi só imprudência? É muito imprudente. Ele vai com... O que aconteceu com É um excesso de erro, vontade. é um erro juvenil, né? Excesso de vontade traz isso. Pois é, cara. Traz que, pra mim... O jogador tá de costa para ele sai chutando tudo. O que aconteceu com o Giai fez pênalti. Não, também acho. claro, claríssimo. E o árbitro tá... Pra mim, ele errou nesse lance. Até o VAR também errou no lance. Mas o árbitro estava fazendo um bom jogo. Deixando o jogo andar, não dava qualquer tipo de falta, não estava marcando, igual os árbitros no futebol brasileiro, marca tudo, qualquer encostão. Isso aí eu não gosto muito, porque o jogo para muito. Ele estava fazendo um bom jogo até esse pênalti. Até o pênalti. Não dá para elogiar árbitro, né? Até o final do jogo. Até esse pênalti, para mim, ele fazia um bom jogo, mas para mim é muito pênalti. Bom, passemos agora... Acho que todo mundo ficou impactado com a força do elenco rubro-negro, né? O Lamba é importante.
Assessor Ancelotti Também, mandou uma mensagem pelo Pix. Sou seu fã, canta, mas tu tá com muita dificuldade em admitir o erro. Arthur Jorge com o mesmo número de jogos que Ancelotinho tem um aproveitamento pior. 60% Age e 66% Ancelotinho. Ter paciência, é isso. É, porque era o momento em que o Arthur Jorge ainda tinha instabilidade no Botafogo, que o Botafogo tem agora. E falar que o Botafogo é instável nesse momento é só uma constatação, não é uma crítica. O Botafogo é instável, o Botafogo faz bons jogos, jogos ruins. Às vezes o Ancelotinho acerta, às vezes não. Só tem uma diferença. O Palmeiras faltou muito pontaria, porque o time criou. Tem uma diferença em relação ao Arthur Jorge que é inegável. O Arthur Jorge era um técnico de futebol já consolidado. Já, e o Ancelotinho está tendo a primeira experiência treinando um time. Foi auxiliar, mas treinando um time do Botafogo. Risco nenhum se cair, né? Como assim? Libertadores agora, risco nenhum de jogar bola. Não. Ele vai até o final do ano, certamente. Certamente? Acho que sim. Porque me surpreendeu a emissão do Renato Paiva também. Não, mas aí tinha uma pressão da torcida que hoje não existe. E se foi eliminado, não? Também acho que não. Acho que não. Eu vou querer, porque a torcida não vai pressionar. Ver, né? Acho que não. Mas é um time instável, um time em formação e um técnico em formação. Sim. E o planejamento? Eu acho que é isso. E o planejamento de maio? Que maio podia te cobrar, que o Botafogo ia voar? Mas mudou, né? Mudou tudo. Então não deu certo, não. O planejamento não aconteceu. Chegou a dar certo. Chegou a ganhar em maio. Não sei se foi em maio. Chegou a ganhar do Paris Saint-Germain. Espero que algo sirva, grande, né? que sirva pro Textor entender que essa loucura dele achar que pode sair trocando toda hora, que futebol, há um bom tempo, mostra que sequência de grupo é legal. Não, eu não falando que eu tô passando pano pro Ancelotti. Não. Eu acho que é isso. Se apostou num técnico ainda. Exatamente. Com nenhum trabalho pra gente avaliar. Então você tem que avaliar o que tá acontecendo agora. Sim. Pra mim, ele está em formação como técnico. E quando você aposta no cara que não trabalhou ainda, tá no escopo que ele vai oscilar. O Felipe Luiz foi isso. Sim. Felipe Luiz, quando assume, é um cara preparado? É igual o Ancelotinho. Passou não sei quanto tempo no Real Madrid como auxiliar. São coisas que dão a base para o início de trabalho. Agora, eu poderia afirmar que o trabalho do Felipe Luiz daria certo. Nem isso o Felipe tinha. Felipe era de jogador pra técnico do sub-17. Você pode torcer por isso. Agora, afirmar que vai dar certo, eu não sei. Eu tenho que observar. Teve acertos? Teve. Ontem eu acho que o Botafogo não poderia ter perdido o jogo pro Palmeiras. Mas até jogou pra não perder, né? Não jogou mal. Não jogou mal. Mas não pode foi mal na conclusão, né? O Botafogo tem tropeços que estão travando, principalmente no Brasileiro, o Botafogo na temporada. O Palmeiras não pode perder? Não, porque o Palmeiras poupou os jogadores ontem. Por exemplo, o Felipe Anderson fez o gol. E, cara, o goleiro do Botafogo não fez uma defesa. Fez o gol lá e... jogou pra isso. Então, assim, eu acho que o Botafogo tinha que ter ganhado ontem, tinha que ter ganhado do Vitória. Tem mais um jogo também que jogou pra ganhar e não ganhou, esqueci o... Jogou mal contra o Cruzeiro, por exemplo. Jogo. Jogou mal contra o Cruzeiro. E contra a LDU podia ter feito mais de 1-0. Feito mais de 1-0 pra ir com segurança pra altitude. Vai subir o morro. Então é isso. Acho que é um time instável e que vai oscilar bons e maus jogos. Ele mostrou ter talento como técnico, assim. Acho que teve jogos que ele foi bem, me agradou ele não... Visão. Ele não ter muito, como se diz? Muita paciência pra tirar um jogador e nem olhar pra nome, ele tira. Tipo, o cara errou. Tipo, teve um lance que o Arthur Cabral perdeu um gol, ele sai. Ele faz isso. Isso é legal. Agora, é um técnico que eu ainda tô observando. Lógico. Porque não dá pra afirmar nada nesse momento. E o time do Botafogo tem oscilado, é isso. O momento do Botafogo é de oscilação e de construção do time e do técnico também. Acho que é isso. Se você começou a semana para baixo porque o seu time empatou ou perdeu nessa rodada do Brasileirão, imagina como tá a cabeça do santista que viu o time dele tomar de 6 pro Vasco com o Neymar em campo. E um detalhe, tem vascaíno achando que a vida deles na Copa do Brasil contra o Botafogo será tão fácil quanto foi no jogo contra o Santos. Espera lá, vamos conversar sobre isso, hein? Mas o assunto principal desse vídeo aqui é sobre a partida entre Botafogo e Palmeiras. Aconteceu uma coisa estranha ali, viu? E precisamos conversar sobre isso. Porque a mídia clubista já está fazendo vista grossa para esse assunto e isso não pode passar batido de forma alguma. E vou dar aquela tradicional pincelada sobre a partida, só que hoje eu vou dar uma resumida, ok? Para o vídeo não ficar muito longo. Por isso que eu falo, meteu 6-0 no Santos, maravilha, mas não pensa que vai chegar na Copa do Brasil contra o Botafogo e vai fazer a mesma coisa, viu? E os amigos botafoguenses não podem achar que o Botafogo vai encarar o poderoso Vasco. Um Vasco sobrenatural que atropelou o Santos do Neymar. Pera lá.
O Vasco continua sendo o Vasco do Diniz, que nem estava. Não mudou da água para o vinho. É um time que evoluiu em muita coisa, mas tem muita coisa para melhorar ainda, hein? Ah, mas o Botafogo também não tá tudo isso, porque sofreu com a LDU, perdeu pro Palmeiras em casa. Ok, os resultados não foram dos melhores, mas não tem nem comparação. Se a gente parar para analisar friamente a situação, o Botafogo está sofrendo mais com ele mesmo do que com os adversários. Seja com o time titular, que nem jogou contra a LDU, seja com o time misto, que nem jogou contra os titulares do Palmeiras. O Botafogo ele chega, só que ele desperdiça radicalmente as chances criadas. Criar, cria, só que desperdiça e erra muitos passes. É como se montasse um bolo de casamento de 3 andares. Quando vai colocar os noivinhos lá em cima, o bolo cai. Veja bem, no primeiro tempo, esse time misto do Botafogo acabou com o time titular do Palmeiras. Teve 3 chances claras de gol desperdiçadas. O Correia, aquele lance que ele pegou a bola e saiu cara a cara com o Everton e chutou no Everton, chegou a bater o desespero. Não foi o Everton que defendeu aquela bola, foi ele que chutou no Everton. Eu fico imaginando o Túlio Maravilha, com a idade que ele tem, naquele mesmo lance. Sabe o que ele faria? Escolhia o canto e ó, cavada. Mas o tal do futebol é impetuoso, viu? Quem não faz, toma. E isso daí parece um mandamento para o Abel Ferreira. O Palmeiras não precisa jogar bem para ganhar o jogo. Ele só precisa de uma falha do adversário, uma só. Porque o Palmeiras é um time letal. E foi justamente o que aconteceu no primeiro tempo. Depois de tanto errar, o Botafogo falhou. Foi lá o Palmeiras e meteu o gol. E no esquema do Abel Ferreira, o Palmeiras não se defende todo mundo dentro do gol e o ônibus do clube ali, né? Junto com a Leila Pereira, enfim. O Palmeiras se defende atacando. E é por isso que geralmente quando eles marcam primeiro, é difícil de buscar. Mas nessa partida não seria difícil de buscar porque teve um pênalti para o Botafogo, né? Teve um pênalti para o Botafogo, eu estou vendo pouca gente falar sobre esse absurdo aí. O pênalti foi muito claro em cima do Correia. O Giai deu um rodo nele. Meu irmão, eu senti aqui de casa o chute. Não foi simplesmente um toque na perna, foi uma bica, uma cacetada na perna do Correia. Se o árbitro disser, eu não vi, ok, às vezes ele está descolocado, está num ângulo que não dá para enxergar mesmo, acontece. Agora o pessoal do VAR não chamar o árbitro para dar uma olhada nesse lance é uma tremenda de uma safadeza. Futebolisticamente falando, isso foi um roubo, isso foi um assalto. Tomaram a carteira do Botafogo em pleno Newton Santos. Isso é uma vergonha. E é mais um erro de arbitragem que acaba beneficiando o Palmeiras. Todo jogo tem alguma coisinha suspeita ali. Eu nem estou falando que a Leila Pereira compra a arbitragem, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas esses caras devem tremer para essa mulher de uma forma absurda. Porque quando tem um erro, algum lance duvidoso, coisa parecida, que não foi o caso desse pênalti, esse pênalti foi muito claro. Né? Mas o impedimento do gol do Ceará no jogo passado, que não foi impedimento, mas deram impedimento. Se fosse o contrário, validava o gol. Como esse pênalti, se fosse o contrário, além de darem o pênalti, expulsariam o jogador do Botafogo. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Palmeiras está na 2ª colocação, atrás do Flamengo. E se a gente for tirar todos os erros de arbitragem desse Campeonato Brasileiro, estou falando só desse, tá? Que acabaram beneficiando o Palmeiras caía para 14º, 15º. Agora, se o Botafogo ia fazer o gol, caso o pênalti fosse marcado, eu já não sei, não tem como eu adivinhar. O que eu sei é, mais uma vez o Palmeiras se escora no erro de arbitragem para garantir os seus pontos. E o time titular do Palmeiras contra o time misto do Botafogo. E isso torna a coisa mais vergonhosa ainda. E cadê que a mídia esportiva está falando disso como deveria falar? Não tá, porque estão falando mal do Neymar. E para fechar o vídeo com chave de ouro, eu tenho uma observação seríssima para fazer sobre esse momento do Botafogo. É o alerta vermelho piscando em alto e bom tom, tá? Só que antes de eu falar sobre isso, inclusive gostaria até que você, amigo botafoguense, ficasse bem ligado em cada palavra que eu vou dizer aqui, porque você é o único, né? Vocês botafoguenses são os únicos que podem tirar o Botafogo disso. E isso tem que acontecer antes do Botafogo entrar em campo contra a LDU. Caso não aconteça, vai ser muito difícil reverter, tá? Se você é torcedor do Botafogo, presta atenção em mim. Para tudo que você está fazendo agora, vai por mim. Pega uma água, um café, um suco, seja lá o que for e senta. Na cadeira, na poltrona, no sofá, na cama, em qualquer lugar. Na praia, comendo uma bolacha Globo. Para o que você está fazendo e me observa. Em algumas semanas atrás, você pode até procurar depois aqui, eu gravei alguns vídeos falando sobre esse problema que o Textor está passando extra-campo com a Eagle. Ele quer recomprar o Botafogo, você já deve estar cansado de saber. É a Eagle querendo colocar ele na justiça, é dinheiro travado, é jogador que vai e é reforços que não vêm como deveria, né? Tá saindo muito mais jogadores do que chegando, tem jogadores se lesionando, não tem reposição, o negócio tá um inferno. E eu vejo pela cara
pelo semblante do John Textor, que ele quer resolver. E ele está chateado com isso, ele está incomodado com isso. Então essa situação por si só já é uma dor de cabeça. Mas quando entra a tal da mídia clubista e coloca esse assunto em alta, né, fica esfregando na cara do Brasil aí todas essas coisas que estão acontecendo nos bastidores do Botafogo, só pioram as coisas. Por quê? Porque o que a mídia quer é atingir você, torcedor. E sabe o que está acontecendo? Ela está conseguindo. E eu avisei isso naqueles vídeos. Que a paz dentro de campo vai acabar quando a mídia conseguir entrar no teu subconsciente. Repito, ela está conseguindo. Sabe o que você vai fazer? Para, por favor, de ver esses programas aí. Foca no Botafogo. Vai levar os jogadores no aeroporto. Chacoalha o ônibus, faz festa, vai levar os caras no aeroporto se você tiver acesso. Caso você não esteja, vai nas redes sociais do time, do clube, aliás, né, dos jogadores, incentiva, apoie. Ah, Renato, mas eu fiquei chateado. Esquece isso. Apoie como se não houvesse o amanhã. O torcedor, ele tem que blindar o campo. Então, tape os olhos e tape os ouvidos para tudo que estão tentando colocar na cabeça de vocês. Não deixe entrar aqui. Então, solta tudo que aconteceu até agora e foca no próximo jogo. Essa é a saída. E quanto ao Mr. John Textor, ele gosta muito do Botafogo, a diretoria do Botafogo também gosta muito dele, né? O pessoal do social, tudo vai dar certo. Então deixa esse problema para eles resolverem, você torcedor tem que torcer, pegar firme aí e ter pensamento positivo. E os jogadores têm que jogar. E o David Ancelotti é filho do Carlo Ancelotti. Aquele ali brincava com prancheta tática quando ele tinha 3, 4 anos de idade. Ele sabe o que faz. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.